E é o seguinte, se você está aqui até a última conversa de hoje, eu espero que você seja um gamer, assim como eu, ou pelo menos que você goste ali de brincar, ou goste do assunto, que você já tenha ouvido algo sobre. E se você respondeu não para todas essas afirmações que eu disse, fica tranquilo que eu vou te iniciar nesse mundo, beleza? Então vamos lá, só para a gente ter um guia mais ou menos de como é que vai ser a nossa conversa e o que a gente vai falar. Eu vou fazer uma introdução tanto de uma parte assim de jogos, por onde jogar e tudo mais, só que eu também quero passar para vocês uma experiência de mercado mesmo, assim, mostrar para vocês como é que está o mercado hoje, mostrar para vocês quais foram os impactos do ano passado, já que 2020 foi um ano de transição em todos os aspectos e para todo mundo, certo? Em todas as frentes, para o mercado que vocês estão, para o mercado que eu estou, na parte de conteúdo, na parte de produto, na parte de serviço. Foi um ano de transição para muita gente. Para os games não foi diferente, então vou falar para vocês como é que está um pouco disso globalmente e também localmente. A gente vai conversar sobre como é que estão as coisas aqui no Brasil, quais são as oportunidades que nós temos aqui no Brasil. Só que eu também vou conversar com vocês sobre o comportamento das pessoas que jogam aqui e como é que está a experiência das paradas por aqui. Como o Thiago comentou, eu sou mais a parte de conteúdo oficialmente, então eu vou acabar passando para vocês um pouco mais desses insights, principalmente em relação a redes sociais, talvez um pouquinho de marketing e publicidade, beirando esse mundo, mas eu também vou falar de maneira geral sobre outros mercados que também estão relacionados ao mercado de games, por exemplo, a área da saúde, acredite você ou não. E aí a gente também vai falar sobre chefões, algumas coisas que certamente a gente vai precisar superar, ou coisas que a gente pode usar para superar alguns desafios do próprio mercado de games, ou coisas que, estando nesse mercado, eu acabei usando como experiência para superar outros diversos desafios da minha vida. Afinal, vida adulta é feita de boletos para pagar, não é mesmo? E não se esqueça que o mais importante de tudo, de basicamente qualquer jogo, é que você se divirta e que você tenha um bom tempo. Então, eu espero que a gente possa se divertir juntos e que possamos aproveitar essa noite, certo? Então, ó, respira, que a gente vai começar o jogo. Só que antes disso tem a fase tutorial, beleza? Então, prepare-se para o tutorial, que é o seguinte. Esse sou eu aí, ó, numa lan house, em meados dos anos 2000, acredite você ou não. Eu tinha cabelo nessa época e claramente tinha um sorriso de quem não paga boleto, não é mesmo? E aí a vida foi passando e eu decidi fazer faculdade de jornalismo, eu me formei no Mackenzie já há alguns anos atrás, saudades dessa época, e a minha primeira experiência com trabalho não tinha nada a ver com games, foi na ESPN Brasil, que não tem nada a ver com a ESPM, a faculdade. Para quem não sabe, a ESPN é um canal voltado para esporte, um canal que faz parte do grupo Disney, e eu entrei como estagiário basicamente para enrolar cabo, sabe? Ser produtor de TV e acompanhar, ajudar a carregar tripé, ajudar a carregar câmera, esse tipo de coisa. Só que eu passei quase 6 anos na ESPN Brasil e foi uma experiência riquíssima, assim, porque o mundo do esporte, no geral, ele tem muito para contribuir para a gente em espírito de trabalho, espírito de redação, que era o nosso caso, né? Não é escritório, era a redação que a gente ficava. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei era uma coisa muito engraçada, porque estava passando um jogo da Champions League e a redação inteira estava parada assistindo ao jogo e TV para todo lado. Isso era completamente diferente de qualquer outro trabalho que eu passei, ou da experiência que eu via meus pais, por exemplo, falando sobre o trabalho deles e tudo mais. Então, assim, era uma parada meio, o que está acontecendo? Um monte de TV, pode assistir, não tem problema assistir TV. Então era uma experiência bem diferente, e lá eu acabei fazendo de tudo, desde essa parte mais, digamos, braçal, que eu falei para vocês, de dar carregar coisa. Fui produtor de TV mesmo, fui produtor de programa, tinha um programa que eu gostava muito de ajudar na produção, que era o Bola da Vez, na época o Dan Stuba, que inclusive o ator e apresentador também apresentava o Bola da Vez, era muito legal. Foi uma experiência muito massa também, de fazer essa transição de trabalhar com TV, que ainda tem muito da bagagem da época analógica, assim, para quando eu fui trabalhar no site do espn.com.br. E aí lá eu trabalhava mais na parte de vídeo. E foi lá onde eu comecei a experimentar um pouquinho de esportes eletrônicos, fazia uma cobertura ou outra em vídeo ali, ajudando o pessoal do ESPN Esportes. E foi lá também onde eu tive a oportunidade de produzir 2 documentários. Um deles eu fui co-diretor, que é Brasil, a Nação do Rainbow Six, que é um jogo, e foi o meu primeiro passo para dentro do mundo dos games. Isso foi no comecinho de 2019.
eu era muito fã de Rainbow Six, que para quem não sabe é um jogo de tiro tático 5 contra 5. Ele tem para você pode jogar ele no console e no computador, e se você quiser comprar ele está em promoção, se eu não me engano. Enfim, essa foi minha primeira experiência, eu era muito fã desse cenário competitivo e acabei desenvolvendo um documentário junto com o Guerra, que era o editor lá na época. Foi uma experiência incrível, e quando eu fui para o UOL, em 2019 mesmo, eles estavam procurando alguém que tivesse essa bagagem, essa experiência de ter acompanhado, de trabalhar na cobertura de esportes tradicionais, futebol americano, NBA, também trabalhei com a Olimpíada e Copa do Mundo lá, então assim, já tivesse essa bagagem de trabalhar com eventos assim, e que tivesse interessado em levar um pouco disso tudo para o mundo dos games e mundo do esporte eletrônico. Mesmo movimento que algumas outras, várias empresas, na verdade, acabaram fazendo, de pegar um pouco pessoas que trabalhavam com esporte tradicional para levar a experiência para dentro do esporte eletrônico. Tem seus pontos bons e ruins, a gente pode discutir isso numa outra hora. E aí, basicamente, foi isso que o movimento que eu fui para o UOL, com o desafio de ser social media e community manager lá no UOL mesmo. E hoje eu não fico focado somente em games, depois já desses 2 anos no UOL, eu estou num núcleo que trabalha buscando oportunidades de interação e de engajamento para as marcas do UOL como um todo, não só o Start, mas foi uma experiência muito rica porque eu cheguei exatamente na transição de uma marca mega tradicional, que era o UOL Jogos, e eu cheguei na missão de fazer a transição dessa marca de UOL Jogos para Start, que é a marca atual. Também passei pelo mesmo processo com o UOL Tecnologia, que virou depois Tilt, e outras tantas marcas, e aí a gente vai ganhando várias experiências, né? E ao mesmo tempo foi muito legal participar da cobertura de diversos eventos de games e esportes. Eu acho que um evento que talvez tenhamos mais para o final desse ano, normalmente em outubro, que se chama BGS, que é Brasil Game Show. Pensa numa CCXP, que é bem famosa, essa eu tenho certeza que boa parte de vocês conhece. Agora adapta isso para um mundo quase que inteiro só de games, assim. Essa é a BGS, normalmente rola na semana do Dia das Crianças, em outubro. Ano passado não rolou, obviamente. Quem sabe nesse ano, ou mais tardar no ano que vem. E eu lembro da minha primeira experiência, assim, já fazia uns 6 meses que eu estava cobrindo só games nessa época. E quando eu entro na BGS, dessa vez para trabalhar, parece que os olhos começam a brilhar, assim, sabe? Caramba, finalmente parece que eu estou trabalhando com algo que eu sempre quis, quero trabalhar com algo que eu me identifico muito, assim, mais do que futebol, mais do que esporte, mais do que as outras coisas que eu tinha feito até então. E num universo que tem suas gírias específicas, tem suas roupas específicas, tem seu jeito de falar, e as pessoas que estão ao seu redor, todo mundo te entende. Então, foi uma coisa muito interessante. Foi lá também que vários outros gatilhos foram pressionados, assim como de live stream e outras tantas coisas que a gente vai falar hoje. Não se preocupe com essas gírias todas. E meu jogo favorito do momento é Valorant, que é um jogo de tiro. Então, se você está aí buscando um jogo, esse jogo é para computador especificamente, se estiver procurando alguém para jogar ou quiser se iniciar nesse game, me chama depois que eu te passo o meu nick, beleza? E vai ser vai ser muito louco a gente jogar junto. Então tá aí um resuminho do modo tutorial. E agora sim, vamos para a primeira fase, então vai se esticar, se prepara e vamos lá. Mas antes disso, preciso agradecer todo o pessoal da Live University pela oportunidade, pelo espaço, por acreditar na minha bagagem, na minha carreira, no meu conteúdo, para a gente trocar essa ideia. Certo. Então vamos lá, acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar logo no começo é sobre a dimensão desse mercado, que é o mercado de jogos eletrônicos. Como o Thiago falou, que ele só jogava quando era criança, muita gente tem experiência de jogos só quando era criança. E provavelmente o pai de vocês, ou a mãe de vocês, ou avô, ou vocês mesmos com seus próprios filhos e irmãos, fizeram o seguinte comentário, ou ouviram o seguinte comentário: pô, você já não é mais criança para você ficar jogando, né? E aí aos poucos a gente vai deixando essa coisa de lado e vai deixando o videogame para esse período da nossa infância. Só que quando a gente começa a analisar o videogame como sendo uma fatia do mercado de entretenimento, e a gente começa a analisar isso globalmente, o videogame é simplesmente gigante. Ele é simplesmente gigante. Quando a gente compara ele com o cinema, o teatro, o audiovisual em geral, e a música, olha essa expressão: games tem 165,9 bilhões de movimentações de dinheiro.
E num ano de crise, como foi o ano passado, em que o cinema sofreu pra caramba, o audiovisual sofreu assim de uma maneira nunca antes vista. A música também, o cenário de games conseguiu crescer 20% ainda. Então, é um entretenimento que globalmente ele começa a entregar uma experiência para o seu público que independe de onde ele está, independe dele conseguir um lugar para consumir algo. E as histórias que foram contadas, principalmente nesse último ano, foram histórias incríveis e algumas histórias que nem o cinema consegue te transpor essa experiência de você estar com o controle na mão e você ser obrigado, você ser incentivado a tomar algumas ações para você conseguir vivenciar aquela narrativa de fato. Se você está procurando algum jogo nesse sentido, pô, quero um jogo assim que simboliza 2020, que vai me fazer viver essa história com força. Vai sem medo em The Last of Us Part 2, que é um jogo para PlayStation 4. Sem medo. Se prepara antes. Joga o The Last of Us 1, se você não jogou ainda. E depois você vai pro 2 sem medo. Beleza? Mas acho que isso é mega importante de mostrar o tamanho da expressão do mercado de games mundialmente nesse momento. E quando a gente começa a trazer isso para nossa realidade brasileira, o brasileirinho é gamer, guys. Tipo, o brasileiro, ele é apaixonado, ele é devoto por jogos, independente de qual jogo. Esse dado que eu estou mostrando para vocês, 72% da população, é um dado de uma pesquisa que se chama Pesquisa Games Brasil, que é a principal e maior pesquisa que a gente tem sobre o comportamento do gamer ou das pessoas que gostam de games no geral aqui no Brasil. Eu aconselho muito vocês a procurar essa pesquisa para quem quer saber um pouco mais sobre o mercado. Eles têm uma versão gratuita que já é completíssima, e para quem está pensando em investir isso como empresa, conversa lá com o pessoal que eles têm alguns planos pagos com alguns dados mais completos ainda. Mas basicamente eles fizeram uma entrevista, eles fazem entrevistas anualmente com um monte de gente. A entrevista desse ano falou com mais de 2.000 pessoas, se eu não estou enganado. E aí eles chegaram a alguns números, e entre eles, o número de que 72% da nossa população diz ser fã ou jogar algum tipo de jogo eletrônico. O que significa que mesmo a gente, no perrengue que a gente está, no ano que a gente está, né, 2020, 2021, não está sendo fácil para o Brasil. O brasileiro, ele é muito, mas muito fã de jogos eletrônicos. E aí, quando a gente começa a vasculhar um pouquinho mais sobre o comportamento desse público, a gente começa a ver que mesmo com todas essas variáveis que a gente tem, é um público que acabou jogando mais nesse ano e no ano passado, e por consequência também investe mais no seu jogo. Então, para quem não sabe, para quem está completamente fora desse mundo, quando você está jogando, você tem algumas formas de você gastar dinheiro. Vamos lá. A primeira é comprando o jogo quando o jogo é pago. Mas acontece muito do jogo ser gratuito, que é a principal categoria de jogos jogados aqui no Brasil. E aí, dentro desse jogo, ele vai te oferecer ali uma roupinha para o seu bonequinho, uma roupinha para sua arma, que a gente chama de skin, certo? Então ele vai te oferecer algumas coisas que, assim, você já tá jogando isso aí há um ano de pandemia, você não sai de casa, você, vou comprar essa skin, nem é tão cara, R$30. Você, vou comprar esse outro negocinho aqui, o passe da temporada, que é como se fosse uma temporada de série mesmo. Assim. Vou comprar o acesso aqui a essa temporada para poder participar dela. R$20, não é muito. E aí vai indo. Meus gastos no Valorant, até esse momento, o jogo só tem um ano. Na verdade, o jogo vai completar um ano de lançamento. Eu já gastei R$800 nele e o jogo é gratuito. Então, tudo isso, esse contexto todo, fez o mercado no Brasil crescer 12% em 2020. Então, quantos mercados até esse momento estão recuando em termos de crescimento? Estão recuando mesmo. E o mercado de games conseguiu dar esse salto para frente. Um outro fator muito expressivo, e que isso aqui precisa ficar muito marcado na cabeça de todo mundo, é por mais que a mídia, a publicidade, ao longo dos anos, atrelou muito a imagem do videogame ao público masculino, aqui no Brasil, nesse momento, o público feminino representa a maior expressividade que a gente tem. As meninas representam 51% do público que gosta de games. Quando a gente vai para quando vocês forem na pesquisa, vai mostrar ali, ele vai te dar várias categorias de gamers, assim, tipo, o gamer hardcore, o gamer casual. Quando a gente fala de gamer casual, e principalmente público mobile, as meninas dominam mais ainda.
Então, acho que isso é extremamente importante da gente saber. Isso muda bastante coisa quando você vai se posicionar e quando você vai produzir algo, seja um conteúdo, seja um produto, seja um serviço para um público que joga. Inclusive, um pequeno parênteses aqui, é um público muito esquecido, o público feminino dentro dos games, quando vai se produzir algo. Então é muito comum você ver uma marca que quer produzir uma linha de roupa sobre games e produz só a linha masculina dessa coleção. Quando na verdade você fala assim, peraí, mas se mais da metade de quem joga no Brasil são mulheres, por que, por que eu vou deixar de fora esse público, entendeu? Pode ser que você ganhe mais dinheiro produzindo para as minas também. E tem também, para fechar esse mini bloquinho, o lance de que boa parte das pessoas que jogam no Brasil usam a plataforma mobile. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre plataforma também. Mas acho que eu sempre gosto dessa frase que um streamer usa, de respeito os mobiles, porque a gente começou a ter, de 2 anos para cá, mais ou menos, uma espécie de rixa dentro do cenário, dentro da comunidade dos games, entre pessoas que têm console, que é PlayStation, que é Xbox, que tem um computador, desmerecendo as pessoas que jogam no computador ou que jogam no celular, perdão, ou as pessoas que só podem ter no celular, que eu acho que esse é o ponto em questão. E aí a gente começa a se perguntar, bom, então o mobile no Brasil, ele é maior do que PlayStation, ele é maior do que Xbox, o que está acontecendo, Vini? Maior do que Nintendo, maior do que todas essas outras marcas que são super conhecidas no mundo dos videogames. Quando a gente fala em valor de marca, obviamente mobile não é maior, porque mobile não significa nada, certo? Tipo, não tem nenhuma marca atrelada ao nome mobile nesse momento, ou celular. É uma palavra que é um guarda-chuva para outras diversas coisas. E debaixo dela você tem outras marcas gigantescas, como a Apple, como o Google, de certa forma, como a Samsung, a Asus, que tem um celular voltado especificamente para o público gamer de alta performance. Então, quando a gente compara PlayStation e Xbox com mobile, assim, obviamente PlayStation e Xbox acaba ganhando. Só que acho que vale uma coisa, um pensamento, e que eu também sempre gosto de fazer com todo mundo que eu vou falar sobre games, que é o seguinte. No fim do ano passado, em novembro, foram lançados os novos consoles, os novos videogames dessas duas marcas, PlayStation e Xbox, que é o PS5 e o Xbox Series X, e tem uma versão mais básica chamada Xbox Series S. Levando em conta as versões mais completas, o PlayStation 5 e o Series X, eles foram lançados por R$ 4.999,90. E aí, só que rolou um problema, talvez de produção, talvez no gerenciamento do projeto como um todo, e o estoque desses consoles está baixíssimo. O que significa que sabe aquela balança da oferta e da procura? Está completamente desbalanceada. E aí tem muita gente querendo e pouco console na fonte. Não tem de onde você tirar console, não tem de onde você tirar videogame. Significa que se o preço sugerido era de R$ 5.000, arredondando, tem gente vendendo por 7, 8, 9, 10 mil reais. E a gente está falando de um país como o nosso, em que, sei lá, 100 milhões de brasileiros estão em situação de fome nesse momento, ou não tem o que comer, ou tem que escolher fazer uma refeição durante o dia e estão vivendo com um auxílio emergencial que é bem baixo. E o que eu quero falar, eu não quero falar de política, mas o que eu quero fazer é só um comparativo. Tipo, tem uma pessoa ganhando R$ 140 por mês e lançou um PlayStation de R$ 10 mil. Véio. Ele é 5, mas estão vendendo por 10. A conta não fecha, entendeu? Então é algo que essas pessoas, que é uma parcela bem grande do nosso país, não conseguem ter acesso. Nem a isso, muito menos a um computador potente para jogar, porque não é qualquer computador que consiga jogar. Mas um celular ela tem. Nem sempre é um celular para cada membro da família, às vezes é um celular para a casa inteira. Mas o celular tá lá e vai rodar um Free Fire, vai rodar um Clash Royale, vai rodar alguns outros jogos que não são tão pesados. E a gente começa a ver esse cenário evoluindo, das pessoas falando, tudo bem, eu não tenho isso tudo aí que é mega caro, mas eu tenho um celular e para mim já basta. As pessoas começando a jogar, as empresas começando a abrir o olho de que o cenário no Brasil dessas empresas, dessas comunidades são grandes, e aí vendo que
daqui a pouco começa a surgir criador de conteúdo sobre esses jogos, daqui a pouco começa a surgir uma empresa que quer fazer roupa sobre esse jogo, e aí o cenário vai evoluindo até o ponto que hoje a gente tem milionários, certo? A gente tem muitas pessoas que tiveram a vida transformada por causa de um jogo mobile, e aí tem vários, tá? Mas se você quiser saber alguns cenários para você ficar de olho, eu te recomendaria ficar muito de olho no cenário do Free Fire, porque tem muito conteúdo sobre ele em tudo quanto é lugar, mas tem alguns outros muito interessantes. Tem o Wild Rift, que acabou de lançar para o celular, que é um jogo tipo League of Legends, é um jogo de fadinha, para quem não sabe. A gente brinca, a gente fala que é um jogo de fadinha. Tem o Call of Duty, que é um jogo de tiro muito, muito conhecido para computador e para videogames, e que tem a versão dele para celular, que já foi eleito o melhor jogo mobile do ano, há 2 anos atrás. Então, assim, tem muito jogo bom, muito jogo legal, muita história massa sendo contada para celular. Então, para o nosso cenário Brasil, o mobile tem que ser não só respeitado, como bastante exaltado pela gente. E para mim, como produtor de conteúdo, eu gosto muito de olhar com carinho para o público mobile e produzir coisa para ele, entendeu? E é um público que te retribui isso. É muito gostosa a relação com o público que é carente por conteúdo e você consegue entrar nisso com inteligência e rola uma parceria, assim, sabe? É bem massa. Mas e aí, a gente tá falando sobre esse lance de criança, você fala assim, pô, Vini, mas se videogame não é uma parada de criança, videogame é coisa de quê? Tem aquela coisa clara, assim, né? De que, primeiro, alguns jogos são feitos para crianças, sim, são feitos mirando um público mais infantil, mas são todos feitos por adultos, vamos começar por aí, certo? Um design, um game design, um engenheiro de software, tem várias profissões, várias carreiras por trás do jogo, várias carreiras muito legais, e esse, inclusive, é um dos mercados que existe aqui no Brasil, para você entrar, caso você queira, caso você seja da área de design, de tecnologia e por aí vai. E que é incrível. Então vamos começar por aí. Outro lado é que tem muita gente ganhando dinheiro, ganhando assim muito dinheiro com videogame. E tem, por último, o lado de que hoje a gente já tem profissões muito consolidadas através dos videogames. Só que também, quando a gente está falando não só de quem trabalha com isso, a gente também tem que lembrar que existe o gamer casual, que ele não quer necessariamente trabalhar com isso, ele quer qualquer outra coisa, sabe? Ele quer, de repente, sei lá, ser um padeiro, ele quer vender pastel, ele quer fazer qualquer outra coisa, trabalhar com Uber. Mas ele quer jogar também. Eu tive um professor que ele, inclusive, para quem quiser, tem um curso especificado em jornalismo de games na Casper Libero, que eu já fiz uma vez. Fica a dica aí, Live University. e esse meu professor, na época, ele tinha um artigo que ele estava desenvolvendo e que ele analisava basicamente como o iluminismo foi o grande responsável por pegar tudo que está relacionado à parte lúdica do ser humano, certo? Todas as nossas brincadeiras, que não é só um jogo, não é só um jogo de cartas, por exemplo, mas toda a parte lúdica, todas as nossas brincadeiras, todos os nossos jogos em geral, como, por exemplo, o futebol, quem nunca levou uma bronca por estar jogando futebol, não é mesmo? Colocou tudo numa caixinha escrita infância. E quando chega um boleto para você pagar, alguém fala assim, meu querido, agora você fecha essa caixinha, esquece dela e vai em frente. Quando não é verdade, o jogo, a parte lúdica do ser humano é o que acompanha a gente para a vida toda. E restringir isso não é legal. Não é legal, certo? Não vou falar aqui sobre impactos psicológicos disso, não vou falar sobre nada disso, porque não é minha área, ok? Mas o jogo, ele pode ser pro adulto, sim, ele pode ser pro pai, pra mãe, pro avô, pra avó. Tem um TikTok muito bom que se chama Granny Sniper, eu acho, que é basicamente uma vovó que é sniper no Call of Duty e ela faz live stream jogando todos os dias. E é uma parada assim, ela joga muito bem, todo mundo fica impressionado. Então, jogo é para todo mundo. E também é para as crianças. Certo? Jogo é para todo mundo. Então, passamos essa nossa primeira fase de contextualização, estamos todo mundo feliz, a gente pode se esticar mais um pouquinho. E vamos para nossa segunda fase. Então é o seguinte, já que jogo também é uma parada de gente grande, agora vamos falar sobre papo de gente grande mesmo, que é sobre trabalho, vamos falar sobre oportunidades, sobre janelas que nós já temos abertas dentro do mercado. Tem a parte de produção de games mesmo, que é uma parte incrível. A gente tem diversas empresas,
trabalhando no desenvolvimento de jogos, seja mobile, para plataforma, para computador, enfim, estão trabalhando nisso hoje em dia. Para quem quiser saber mais sobre o desenvolvimento de jogos em si, eu aconselho muito a procurar Abra Games, que é basicamente a associação que une aí todas as empresas que desenvolvem jogo, e aí tá sempre bem centralizado ali, diversas empresas, e eles têm bastante conteúdo sobre isso, então eu aconselho bastante. Se você é alguém que é interessado em aprender a fazer games, tem várias escolas aí boas, online inclusive, ensinando a fazer isso. Agora, começando pela parte que eu mais manjo, que é a parte de conteúdo, que é a parte de onde eu vim, rola uma parada primeiro falando sobre o consumo do conteúdo. A pandemia fez com que o gamer, a pessoa que joga, fez com que ela jogasse mais, fez com que ela gastasse mais, que ela investisse mais no game dela, e fez com que ela buscasse mais conteúdo sobre isso. Então a gente teve um boom pandêmico de criadores de conteúdo sobre games. Então tem bastante gente falando sobre isso, tem bastante gente consumindo e buscando cada vez mais conteúdo. Que conteúdo, Vini? De tudo. Assim, pessoa jogando o jogo ao vivo, pessoa dando dica do jogo, pessoa mostrando como é que você faz um hack ali no game, falando dicas de jogos, falando dicas de jogos gratuitos, de jogo pago, de jogo antigo, de jogo novo, de tudo, de tudo. Basicamente de tudo. A área de conteúdo de games, ela é muito bem consolidada, assim, em todas as plataformas praticamente. Então, em qualquer uma que você vá, você vai encontrar bastante gente sobre aquilo. E aí você vai começar a ouvir algumas palavras dentro desse nosso meio que são muito importantes. YouTuber você já conhece, porque é uma palavra aí que a gente já está usando há muitos anos. Mas streamer é uma palavra que talvez você não conheça. Então, para quem não faz ideia do que é live stream, é o seguinte: pensa nas lives que tinha um monte de cantor fazendo em 2020. Live cantando, live do Thiaguinho, live da Ivete, live de 1 zilhão de cantores sertanejos. Basicamente, pensa numa live como essa, só que jogando e mostrando, compartilhando a tela e interagindo com as pessoas, e todos os dias. E todos os dias. E ainda você consegue, seu público te apoia com dinheiro para você fazer isso, inclusive. Então, isso basicamente é a vida de um streamer. E essa aí, inclusive, que a gente tá vendo, é uma streamer fazendo um momento de dancinha durante a live dela. E não sei, acho que não dá para perceber porque tá embaixo, mas tem umas mensagenzinhas na parte esquerda da tela, que é basicamente umas mensagens, que é o chat. O chat vai mandando mensagens. E aí tem outras diversas palavras que são importantes, que é criador de conteúdo, o TikToker, o influencer. Tudo isso está dentro desse grande guarda-chuva que é a criação de conteúdo. E aí, quando a gente entra na área de games, a gente percebe que tem pessoas que estão produzindo conteúdo que tem salário de jogador de futebol, basicamente. O Alan Zoca, que é o primeiro da esquerda, da minha esquerda, no caso, e o último, que é o Nobru, os dois têm salário de futebol. Tem alguns vídeos muito bons de pessoas tentando chutar, fazendo seus cálculos ali mensais do salário do Alan Zoca. E tem umas pessoas chutando ali que ele tira pelo menos 200 mil reais só com esse apoio de inscrição, sem contar apoio de doação, que é um esquema diferente dentro das lives, sem encontrar outras, tipo, 200 mil reais livre. O Nobru, ele deve levar muito mais que isso, porque ele tem uns contratos de parceria absurdos, assim, ele foi jogador oficial do Corinthians, com Free Fire recentemente, ele tem o salário dele como jogador profissional, ele tem o salário dele como criador de conteúdo, as suas redes sociais é maior que muitos globais por aí, e mais do que time de futebol. Olha que absurdo. Para um país que a gente achava que a gente só curte futebol, a gente tem influencers que só ele, sem contar o time dele, já é maior do que time de futebol, do que clube de futebol. E a gente tem também algumas empresas, como é o caso da Loud, que é basicamente uma monstruosidade da criação de conteúdo e de agenciar influencers. E também na parte competitiva, porque eles têm times em diversas modalidades, em diversos cenários. E a gente tem a Taiga, por exemplo, que ela veio do cenário de League of Legends, e a gente viu na Taiga uma parada que eles mesmos chamam de efeito Loud. Então ela tinha 200 mil seguidores quando ela entrou para a Loud, e em uma semana ela bateu 1 milhão de seguidores de forma orgânica, assim. De forma, aquela palavra linda, né? Seguidores de forma orgânica, aquele sonho. Ela bateu 1 milhão. E nesse momento ela está com 4,6 milhões. E, enfim, é algo que eu aconselho vocês. Eu tenho um estudo que eu fiz para o UOL, infelizmente isso eu não posso compartilhar com vocês agora, mas eu tenho um estudo que eu fiz especificamente sobre a Loud e como que eles usam toda a estrutura que eles têm, estrutura de marketing, estrutura de criação de conteúdo, para potencializar o efeito Loud e algumas outras coisas.
E aconselho muito você que é da área da publicidade, da área de jornalismo, da criação de conteúdo como geral, do marketing, a olhar bem de perto a Loud. Inclusive, eles estão sempre contratando, assim, sempre tem no LinkedIn, então siga eles no LinkedIn. Certo. Mas não é só na parte de criação de conteúdo, a parte de produtos também é gigantesca, porque como eu disse para vocês, o gamer, ele joga mais, ele gasta mais, ele quer assistir mais, ele também quer transformar isso no estilo de vida. Ele quer ter um hambúrguer com a cara do Mario para ele comer, inclusive esse hambúrguer é de uma hamburgueria que fica aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, quem quiser eu passo o nome depois. Uh, ele quer ter o seu próprio periférico gamer, quer ter o periférico de uma linha que é de gamer, como esse que eu tô da Razer, que é uma marca específica para isso. Ele quer ter uma camiseta que seja do jogo que ele gosta, do jogo que ele tanto gosta, que ele tá jogando todos os dias. Ele quer ter um boneco desse jeito, ele quer ter uma touca. Ele quer ter quadro na casa dele, como eu tenho uns quadros aqui atrás que não dá para vocês verem agora, eu acho. Então, assim, o gamer, a pessoa que está jogando, ele começa a escalonar isso para um estilo de vida completo. Assim como é quando você é fã da sua banda favorita, de quando você tem uma série que você gosta muito, isso que é o Funko, certo? O bonequinho, para quem não sabe, o Funko, aquele cabeçudinho pequenininho. Então, o mercado ele acaba indo se construindo, né? Começou só com pessoas jogando, e daqui a pouco a gente começa a ter várias peças ali, né? Ele gastando dinheiro dentro do próprio jogo, depois ele assistindo isso numa outra plataforma, aí daqui a pouco ele começa a escalonar isso porque ele vai na C&A, na Renner, ele vê que tem uma camiseta do jogo dele, mas também tem os produtores independentes, que eu acho o mais interessante. Então tem uma marca que eu gosto muito que se chama Surrender, que é uma marca que só produz camisetas de League of Legends, basicamente. E aí eu gosto muito das estampas deles, então eu sei que gosto de LOL, eu sei que quando eu quiser uma camisa diferente, eu vou lá e compro. E é uma produtora pequena de roupa, sabe? Uma produtora independente, não tá ligada com nenhuma marca gigantesca. Então você começa a perceber que essas coisas vão surgindo. Aí daqui a pouco tem gente fazendo escultura em impressora 3D, tem gente fazendo carteira game, tem gente fazendo. É uma parada meio absurda, assim, quando você começa a perceber as diversas frentes em que você consegue produzir coisas relacionadas ao mercado de games. E também tem gente produzindo coisa em uma área um pouco diferente. Então, vocês estão vendo aí na foto o Dr. Kenji. O Dr. Kenji, vocês podem achar ele como Dr. Kenji Fisioterapia nas redes sociais. Ele é um dos fisioterapeutas mais respeitados no cenário de esportes, que é esportes eletrônicos. E aí o Dr. Kenji, ele é um dos caras mais experientes do cenário, ele tá tratando do T-Nose aí, que é considerado atualmente o melhor mid laner que a gente tem no Brasil. Mid laner é uma posição do League of Legends, beleza? Ele fica numa rota. O League of Legends é um mapa que tem 3 caminhos e mid laner é o cara que fica no meio. Ele tá tratando do T-Nose aí, né, na época dessa foto. E aí a gente começa a ver que o cenário competitivo, por exemplo, começa a contratar psicólogo, começa a contratar fisioterapeuta, começa a tratar nutricionista. E aí o gamer que era acostumado a jogar na cadeira todo torto, a ficar bebendo energético com hambúrguer todo dia, daí daqui a pouco isso começa a se profissionalizar, isso começa a crescer, e isso é para qualquer área, tá? Aí tem algumas marcas que vão se especializar em ergonomia e aí vão montar uma cadeira específica para o gamer e que brilhe, que é RGB, que é uma parada louca, que vai criar luminária. Tem óculos que vai impedir que a luz azul que sai dos monitores impacte muito a sua visão. Então, assim, isso vai escalonando também para outros serviços que, quando você olha logo de cara, pode parecer que não tem absolutamente nada a ver com games, mas que é possível uma conexão. Tem uma TikToker, que agora eu esqueci o nome, que ela é profissional de educação física, e o TikTok dela é basicamente ensinando exercícios de alongamento para gamers. Então ela falou assim: a gente vai jogar o TikTok dela basicamente assim: ó, eu vou te ensinar a fazer um alongamento antes da gente conseguir ir para a partida e matar 5 inimigos, algo assim. E aí ela mistura isso com os de cosplay, e é incrível, ela faz um crossover gigantesco da área dela, que está relacionada à parte física, à parte da saúde, com a parte de games, e entrega isso para o público dela misturado. Enfim, é incrível. O TikTok dela é simplesmente incrível. Eu vou tentar lembrar o nome e passo para você depois. Bom, e aí a gente tem a nossa terceira fase. Agora que vocês estão preparados, que vocês manjam do mercado, que vocês manjam das oportunidades que a gente tem, chegou a hora do nosso chefão. Pra quem não sabe, aí no fundo tá o Bowser, um dos chefões mais clássicos que nós temos dos videogames.
E aí, qual que é o... Falando para vocês, principalmente da parte de conteúdo, pessoal, qual que é o principal chefão que a gente tem? Que tem muita gente. Lembra daqueles 72% de pessoas jogando? É muita gente, é muita gente. É muita gente falando de tudo, de qualquer jogo. Um jogo que lançou hoje, já tem muita gente. Um jogo que lançou há 10 anos atrás, tem muita gente. Um jogo que você achava que ninguém jogava. Não, tem muita gente. Tem muita gente fazendo de tudo, tem muita gente criando de tudo. Em alguns momentos se cria uma impressão de que tá saturado o mercado, de que não tem como você entrar nisso. Algumas áreas fica claro que tem um pouco mais de espaço, então a gente ainda não tem exatamente, por exemplo, psicólogos especialistas na parte de games, ou contadores. Um exemplo para vocês sobre, se tiver algum contador aí. Pessoas que são streamers, por exemplo, ou criadores de conteúdo no geral, eles têm suas empresas, e essas doações, por exemplo, se a pessoa está criando conteúdo para Twitch, que são essas live streams, ela recebe esses dinheiros de fora, eles são em dólar. E é com essas doações, a Twitch faz pagamentos em dólar quinzenalmente para as pessoas que recebem. E aí pode rolar todo um esquema diferente na declaração disso do imposto de renda. E aí quando você coloca assim, ajuda a declaração imposto de renda no YouTube, vai vir só aqueles vídeos para pessoa padrão, assim, que às vezes está no seu CLT, que só vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V das informações, ou que às vezes até é PJ, mas que também não tem muito segredo. Mas não necessariamente essas pessoas estão precisando lidar com esse lance de que, pô, eu tô recebendo um dinheiro que vem de fora, eu preciso trazer ele para cá de uma maneira legal, assim, tem enrosco e tal. E não tem isso. Não tem isso. Então, aos poucos a gente vai vendo surgindo, assim, alguns influencers que manjam um pouco mais esse mundo, tipo, Nath Finanças da vida, que é excelente. Mas algumas áreas faltam. Em algumas outras áreas tem muito, 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 muito. E aí é onde a gente encontra a principal barreira, como seja na parte de produto, na parte de serviço, na parte de conteúdo, de que forma eu consigo driblar essa saturação do mercado. E aí eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas de como foi a minha experiência. Quando eu cheguei no UOL para falar de games, esportes de fato 100%, esse era meu foco, e eu precisava fazer uma transição de marca, eu cheguei com uma visão, e aí eu vi que tinha muito mais gente do que eu imaginava falando sobre isso. E aí, esse era o desafio, tipo, a gente tá fazendo uma transição para uma marca. Basicamente, a gente tá levantando uma parada do zero, porque o All Jogos tinha um público, visava um público, Stat um público completamente diferente. E a gente precisava carregar a marca UOL junto, que o UOL é uma parada gigantesca. Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa foi a gente enxergar de uma maneira estratégica onde que se estava falando muito sobre o assunto. Então, por exemplo, quando o PlayStation 5 foi lançado, eles mandaram o PlayStation 5 em casa para eu fazer um trabalho para as redes sociais. Tive que devolver, tá? Antes que alguém fale, nossa, não, tive que devolver. E quando a gente foi fazer isso, a gente falou assim, bom, na hora que puder falar sobre o PlayStation 5, que já tiver liberado, ser falado sobre ele, inclusive isso se chama embargo, se alguém tiver dúvida, a gente pode falar um pouco mais sobre embargos e tudo mais. No primeiro momento que a gente puder falar sobre o PlayStation 5, já vai ter 1 zilhão de pessoas falando isso no YouTube, vai ter influencer mostrando o pacote chegando nos stories, vai ter streamer mostrando isso, abrindo a caixa ao vivo na Twitch. Onde que a gente faz isso? A gente percebeu que os gamers, eles ainda não estavam com... Os produtores de conteúdo e os outros canais de imprensa de mídia especializada em games não estavam com olhos no TikTok. Aí a gente ligou ali, ô seu TikTok, estamos pensando em fazer uma live abrindo o Xbox, ou abrindo o PlayStation 5 ao vivo para vocês. Estão afim? Bora, vamos. Fizemos todo um esquema, assim, uma engenharia de logística para conseguir fazer a parada acontecer. E a parada rolou. E foi incrível, assim, foi muito legal mesmo. Ao mesmo tempo, a gente percebeu, bom, se a gente tá rolando uma cobertura assim, o pessoal falando sobre especificações técnicas, o jogo que rodou, vamos fazer uma parada diferente, vamos tentar usar a criatividade para fazer uma parada diferente. E aí eu lembrei que tem esse lance de que o PlayStation 5 não ia ficar comigo. Inclusive, o vídeo tá sem som, tá? Se vocês querem ver esses vídeos, tem no TikTok do Start. A gente falou assim, cara, o TikTok não vai ficar comigo. E que história é pior do que uma pessoa receber um presente que ela tem que devolver e nunca mais vai ser dela? Que história mais triste do que essa?
E aí eu falei assim, putz, vai ser isso. E a gente criou toda uma narrativa, a gente construiu, fez toda uma arquitetura para que a história fosse uma história de partida. Eu recebi o PlayStation 5 no dia do lançamento dele e eu tive que devolver. E esse foi o nosso primeiro vídeo com 1 milhão de visualizações no TikTok de Start. E esse primeiro vídeo também é um vídeo bem legal, que tava o meme da época, no período do lançamento, e até hoje, é o tamanho do PlayStation 5, que ele é gigantesco, ele é simplesmente gigantesco. E aí, vídeo comparando, na cara, assim, com coisas básicas, coisas que a gente tem em casa, incluindo meu gato. Esse meu gato pretinho se chama Sauron, inclusive. E também tem um pouquinho de oportunidade. A gente tem que chegar também um pouquinho de oportunidade na coisa. Então, quando eu fiz essa transição dentro do UOL para não trabalhar mais só com games e esportes, eu decidi ir de cabeça, então, com as minhas próprias marcas, o @ViniAmado, com o meu próprio nome, para investir nisso em conteúdo próprio. E aí, um amigo meu já estava falando para mim do TikTok, e aí eu já estava tentando crescer em outras minhas bases em outras redes, por exemplo, no Instagram, por exemplo, na Twitch. Um amigo meu já tinha dado desculpa, já ia falar uma gíria gamer, mandado a cal. Já tinha me dado a dica de falar sobre games no TikTok. E ele falou assim, cara, você tem uma pegada diferente, você tem uma pegada bem de conteúdo mesmo, não tem isso no TikTok, vai. O resultado foi que em 2 meses a gente conseguiu chegar a essa marca de 144 mil seguidores. Acho que estamos em 145 mil, não lembro se atualizou do print de ontem para hoje. Em 2 meses com um trabalho orgânico, basicamente, só produzindo conteúdo. E qual foi a oportunidade que eu entendi, juntando a criatividade e a estratégia? Não existe ninguém falando disso aqui, não existe ninguém valorizando o público mobile aqui nessa plataforma, ou falando de jogos gratuitos, ou então a gente falou sobre console, né, há pouco tempo atrás. Para quem não sabe, o console que está mais presente na casa do brasileiro hoje ainda é o PlayStation 2. Ou seja, o brasileiro, de maneira geral, ele está 3 gerações atrasadas. E aí, quando você está produzindo no dia a dia, a gente recebe muitas mensagens como: putz, Vini, tô juntando dinheiro para comprar um PlayStation 3, hein? Você acha que vale? E aí você fala assim, cara, pô, mas a gente tá no PlayStation 5, o cara quer comprar o PlayStation 3? Sim, porque o PlayStation 3 é o que ele pode comprar. Então, cara, existem diversas histórias para você jogar que são incríveis no PlayStation 3. Inclusive, ó, tá aqui vídeo com dicas de jogos de PlayStation 3, sacou? Dicas de como é que você pode jogar, entendeu? Então, basicamente foi essa oportunidade que eu enxerguei. Então, quando a gente junta esses 3 elementos, não tem nenhuma metodologia, tipo, isso aqui foi experimentado por psicólogos alemães. Não. É só, tipo, experiência mesmo. Experiência do dia a dia de trabalho. A gente consegue ir juntando essas 3 coisas, me ajudou muito na área de conteúdo. E sempre quando eu tô conversando com outras pessoas que são de outras frentes, de outros mercados, eu sempre tento passar essas 3 janelas para eles. Tenta entender com estratégia o que você quer entrar, tenta entender de que maneira que você pode ser criativo nisso, e tenta entender as janelas de oportunidade que você vai ter dentro disso. A gente está quase no nosso fim, e aí é o seguinte, eu trouxe alguns números, a gente estava falando sobre o TikTok agora, e eu usei o TikTok só para facilitar, tá? Pra gente não ficar fazendo alt-tab de plataforma para plataforma, ou de rede social para rede social. Mas uma coisa que é importante, quando a gente está falando de games especificamente, a gente não pode falar que o gamer ele tem um aspecto único, né? Ele não tem um gênero único, ele é muito diverso. E o comportamento e o gosto dele também é muito diverso. O que eu quero dizer com isso? Um brasileirinho, uma brasileirinha que joga Free Fire é muito diferente mesmo do brasileirinha que joga Rainbow Six Siege. Muito diferente. A pessoa que joga Free Fire, de maneira geral, é uma pessoa que tá na quebrada, uma pessoa que gosta de ouvir funk, gosta de ouvir rap, gosta de ouvir os sons da quebrada, que tem menos poder aquisitivo no geral. A pessoa que joga Rainbow Six Siege é uma pessoa que já tem um poder aquisitivo de ter um computador bom, ou de ter um console, pelo menos PlayStation 4, um Xbox, e pagar a assinatura para poder jogar online, certo? Então, no caso do PlayStation 4, a assinatura que você tem que pagar anualmente para poder jogar online, ou mensalmente, dependendo do plano, mas anualmente é de R$ 199 agora. Então, ou seja, você já gastou ali seus, sei lá, R$ 2.000, R$ 1.000 para comprar o console, você ainda tem que desembolsar anualmente mais R$ 200 para poder jogar online. Aí você desembolsou mais 50 para poder jogar Rainbow Six Siege. Então, assim, são públicos muito diferentes, de gostos muito diferentes. O público que joga LoL, que é o League of Legends, é um público que gosta de anime, um público otaku, gosta de umas paradas japonesas. Talvez seja muito diferente do público que gosta de Roblox, que, a rigor, é um público mais infantil,
que joga Roblox. Então, assim, é um público muito vasto, muito vasto. Quando a gente fala de games, tipo, games o quê? Games Free Fire, games Valorant, games GTA, são públicos diferentes. Então, algo que eu te encorajo a fazer, independente da área que você tá, mesmo que não seja games, é tentar encontrar um caminho, uma vertente específica ali e focar aquilo e ir para cima mesmo. Então, e aí aqui a gente pode até, inclusive, fazer mais uma análise de estratégia, inteligência, oportunidade, que é o seguinte: tem duas formas de você olhar esses números aqui, que são esses números representam as tags mais assistidas dentro do TikTok. Free Fire tem 222 bilhões de visualizações dentro da plataforma. Você pode olhar de duas formas. Caraca, tem bastante gente assistindo isso. Então eu vou fazer Free Fire porque tem bastante gente assistindo. Outra forma de enxergar é, caraca, tem bastante gente assistindo isso. Isso significa que já tem muita gente produzindo sobre isso. Tipo, já tá uma coisa muito gigante. Talvez seja difícil de eu conseguir relevância dentro disso. Talvez eu vá pro Valorant, que tem 5 bilhões, que é bastante coisa. Mas ao mesmo tempo na 222. E acho que eu consigo pegar relevância nisso aqui de uma maneira um pouco mais fácil. Então enxergar que talvez, se você estiver focando num nicho, entender que talvez o Valorant seja mais fácil, ou você consiga encontrar um caminho um pouco mais fácil do que no Free Fire, do que no Fortnite. Ou então, se decidir que você quer entrar no Fortnite, no Free Fire, que são os dois maiores, entender de que forma que a sua criatividade pode fazer com que você se sobressaia em relação a isso, certo? E acho que uma coisa que é extremamente importante nessa de você usar sua criatividade para tentar sobressair de alguma forma é que você tem que ser diferente. E você tem que valorizar o diferente, entendeu? Existe muito de gamer tóxico, assim, que é racista, que é homofóbico e por aí vai indo. Mas você tem que valorizar a pessoa que é diferente de você. E a pessoa que é igual você também. Você tem que ser diferente. É isso que a galera tá esperando. Eles não estão querendo mais do mesmo conteúdo, mais do BRKS Edu, que é um dos caras que começaram, mais do Leon, que é um dos caras que também começaram esse rolê. Eles estão querendo alguém que seja diferente, eles querem alguém que seja novo. Então, esse é minha dica para vocês. Valorize o diferente. Seja diferente também. Então, meus caros amigos, chegamos aqui ao nosso final do jogo. Parabéns, vocês completaram. Para quem quiser me acompanhar, essas são minhas redes sociais, inclusive. É @ViniAmado em tudo, menos no Twitter, que eu precisei ter um underline porque roubaram minha arroba antes de eu criar. Não fui rápido o suficiente. E eu também faço live jogando, a gente estava falando sobre stream, também faço live jogando na Twitch, que é esse terceiro caractere, esse terceiro logo. E vai ser um prazer imenso receber vocês lá, beleza? Então, sempre que vocês precisarem trocar ideia, quiserem trocar uma conversa, vocês serão muito, muito bem-vindos mesmo, certo? Certíssimo. Uma das perguntas que a gente tem aqui é realmente sobre os streams, mas você já deixou claro aí que tem para o pessoal pegar. Um segundo tópico que eu quero comentar com você, no próximo Out of Box, a gente chama um dermatologista para falar aí sobre o nosso cabelo, e você é nosso convidado de honra, fechou? Perfeito, Para a gente alinhar tudo. Ô, Vini, a gente tem umas perguntas aqui, você topa responder rapidão para a gente não estourar o nosso tempo aí? Claro, vamos junto. Olha só, uma das primeiras perguntas é: qual a adaptação de game para o cinema que você mais gosta? Tá, eu ainda não assisti o Mortal Kombat, que lançou agora há pouco, né? Mas a que eu mais me diverti assistindo foi o Sonic, que é recente também. E também porque o Sonic, ele é uma vitória da comunidade. Que rolou aquele primeiro trailer, ele era bizarríssimo o Sonic. Pra quem não pesquisou, é só jogar, sei lá, no GIFI da vida, Sonic. Que aí vai vir um Sonic bizarríssimo. E aí um fã fez, tipo, em um dia, um Sonic que era muito melhor do que o que eles estavam trabalhando há, sei lá, anos. E aí o pessoal refez o filme, eles voltaram o filme a estaca zero, basicamente. Refizeram o Sonic, e o filme é divertidíssimo. Então, basicamente, esse Sonic, pra mim, simboliza, tipo, a vitória da comunidade, sabe? Verdade. E a gente tem umas meninas aqui que estão acompanhando a tua apresentação, e elas perguntaram, assim, algumas até se escondem atrás de, enfim, de outros nomes, etc., justamente por conta do machismo. Qual que é a tua visão em relação ao machismo e até os outros tipos de preconceito aí que você acabou falando? Gordofobia, racismo, como você vê isso e se você realmente vê acontecendo, vê rolando isso? Isso acontece de verdade, principalmente em jogos online e online cooperativos,
que eu quero dizer, né, para quem não sabe. Por exemplo, futebol é um jogo que você precisa jogar com outras pessoas, você não joga sozinho, a rigor. Existem jogos online que você também precisa jogar com outras pessoas. E principalmente nesse jogo, a cultura é extremamente tóxica com quem é diferente daquela visão do gamer padrão, o cara branco, hétero e tudo mais. E aí, o nível de toxicidade de alguns cenários, por exemplo, de League of Legends, do Counter-Strike, é extremamente alta, não é saudável e, infelizmente, acontece esse lance, assim, de algumas minas precisarem se esconder atrás de nicks que não dá para você entender qual que é o gênero da pessoa, ou se é um jogo que você precisa usar o microfone para conversar sobre estratégia. Tem muita mina que fala assim, putz, não tem microfone, que é exatamente porque rola alguns comentários tipo, ah, não, tô jogando com uma mina, sério, voltei pra escola, alguns comentários assim que são horríveis, e que eu não sei a resposta para transformar o coração dessas pessoas, para elas deixarem de ser pessoas ruins. Mas acho que depende muito da gente no dia a dia com as pessoas que a gente tá jogando, a gente e convertendo um, assim, sabe? Tipo, seja boa pessoa, amor, 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 sabe? Esse tipo de coisa. Mas esse é um dos. A pior parte, assim, do cenário de games, no geral. Até porque você falou que 51% das mulheres jogam, né? Então é um cenário meio triste. A gente vê que, mesmo que seja aí 51%, é a grande maioria. Então é um cenário meio triste, né? Para ver. Não, E é mais horrível. uma pergunta aqui. Gráficos versus jogabilidade. Qual acaba se sobressaindo? Depende bastante do que você prefere. Uhum. Do que cada um prefere, entendeu? Por exemplo, eu tava tendo essa discussão esses dias com um amigo que a gente tava jogando Dark Souls junto. E Dark Souls não é um jogo que você falou assim, nossa, que gráfico incrível, mas ele puxa especificamente por causa da jogabilidade dele, que é extremamente difícil. Ele é um jogo que é particular. Uhum. Já alguns outros, eles preferem ter um gráfico assim, meu Deus do céu, parece que eu tô vendo esse jogo, vendo esse personagem na minha frente e tudo mais. Acho que vai muito de pessoa para pessoa. Eu, hoje, prefiro jogabilidade. Do gosto mesmo, não é verdade? Uhum. Mais uma aqui que eu separei. Cara, a gente querendo ou não, hoje eu vi que realmente o game é um esporte, não é um hobby, como eu imaginava. Eu acredito sim que a maioria do pessoal que tá vendo achava que era tipo um momento de relaxar e etc. É realmente algo que você consegue se profissionalizar e é uma profissão, ponto, não tenho o que falar. E eu achei louco essa parada de ter um fisioterapeuta especializado em gamers. E como falta profissional para lidar com os gamers. O que você sugere para o pessoal que está assistindo? Tipo assim, como que eles podem entrar em contato com os gamers para, tipo assim, puxa, tô com um contador aqui, tô com um fisioterapeuta lá, com esse fisioterapeuta que tem interesse nessa área. Como que eles podem entrar em contato com vocês para entender o mundo de vocês e acabar ajudando a realmente expandir essa ideia Uhum. de profissionalizar o gaming. Acho que tem várias frentes, assim, tipo, se você estiver numa área da saúde ou qualquer outra área, se quiser se aproximar. Nossa, meu gato pulou aqui com tudo na minha porta. Se quiser se aproximar da área dos games no geral. Um caminho mais oficial, digamos, se você for uma daquelas pessoas que gosta de estudar, é você procurar primeiro se tem algum tipo de especialização, algum tipo de curso, congresso, sei lá, de alguém que já está na área conversando sobre isso. Então, aquele famoso networking, assim, você chega na pessoa, sei lá, você é fisioterapeuta, dá um salve no Dr. Kenji lá, fala assim, oi, Dr. Kenji, eu ouvi falar sobre você, vamos conversar e bate um papo. Um outro caminho, para quem está querendo ir para um nível mais profissional da coisa, é conversar com algumas organizações mesmo, assim. Então, existem, sei lá, coloca lá, Campeonato Brasileiro de League of Legends, vai vir diversos times, e sim, o contato deles está sempre muito fácil. Então, esse é um outro caminho. Agora, se a pessoa está pensando em trabalhar mais com o público casual, não necessariamente com a parte mais profissional da coisa, acho que vai muito de transformar isso em abordagem para o negócio mesmo. Então, se você é um fisioterapeuta, começar a anunciar de que você atende gamers. Legal. Anunciar de que, ou para quem é, sei lá, a gente usou o exemplo de físio. Tem muito físio que tem o seu Instagram dando algumas dicas, né? Ou próprios profissionais de educação física. Então, tem pouquíssimo conteúdo, por exemplo, sobre aquecimento especificamente para jogar. A gente está falando de uma pessoa que vai jogar no celular, ou vai jogar no teclado, ou vai jogar no controle, talvez por 4, 5, às vezes 10 horas dependendo da pessoa, se ela for doida, entendeu?
Então, começa a transformar isso em abordagem para suas coisas. Pensa como se fosse hashtag mesmo, né? Começa a usar essas hashtags para Usa você. rede social, Instagram, Facebook, os próprios streams, legal. Vini, quero Exato. te agradecer mesmo de coração. O pessoal realmente deu um feedback muito positivo, não só de você, mas acho que por ser o último, o pessoal está realmente assistindo. O pessoal amou, de verdade mesmo. O feedback foi muito positivo. Eu tenho certeza que agregou muito, muito, muito no conhecimento, enfim, de realmente sair da caixinha, que essa era a nossa, a grande intenção. Agradeço muito por você estar aqui hoje e ter dispensado um pouquinho aí da tua noite, finalzinho da tarde, comecinho da noite, para estar aqui com a gente. Em nome da live, eu realmente agradeço e até a próxima, então. Tamo junto. Ti, tem alguém mandando mensagem no chat aqui dizendo, tem mais uma. Eu não sei se isso já foi ou se isso é agora. Vamos abrir. O que você acha da Camilota XP? Pessoal da live é fã dela, inclusive eu. O Rafael tá perguntando. Olha aí, Camilota XP. Cara, a Camilota é uma pessoa incrível. Eu só tive a oportunidade de conhecê-la remotamente, aí não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Mas eu adoro a trajetória da Camilota. Ela é uma mina que se destacou no cenário de LoL, uma mina que se destacou no cenário de stream, e agora tá se destacando muito no cenário de Free Fire. E para as minas estão procurando pessoas assim para se apoiar, para continuar jogando, para continuar produzindo e criando. Acho que Camilota é um exemplo incrível, assim como outras várias minas. Tem agora no cenário de LoL, a gente tem narradores e comentaristas, então tem a Maria Fogueta, tem a Lágolas, tem outras tantas minas incríveis na parte de cobertura, tem a Bago Thierres, tem a Bia Coutinho, tem outras tantas. Então, nomes não faltam aqui para citar. Se alguém quiser dica, é só me procurar aqui, a gente continua conversando. E, Thiago, muito obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer. A gente que agradece. Valeu, abraço, viu?